quando Deus responde uma oração, é favor, é misericórdia, não é com base na sua perfeição absoluta, porque você não tem perfeição absoluta, porque você é falho, porque você é incompleto no processo de santificação. Essas duas coisas andam juntas. Por um lado, a Bíblia diz: ande nos caminhos de Deus e Deus vai responder suas orações. Por outro, a Bíblia diz: ainda que você ande nos caminhos de Deus, você nunca vai fazer isso de maneira perfeita. Portanto, quando Deus responder, é sempre graça, é sempre misericórdia. Não é porque você merece, diz Isabel, mulher de Zacarias, ao perceber que, em resposta às orações feitas durante tantos anos, ela haveria de ter um filho, filho das orações, filho esperado, pedido, querido por muitos anos. Lucas capítulo 1, 24 a 25. Lucas 1, 24 a 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus irmãos, orar é o exercício espiritual mais básico daquele que crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A oração está para o crente como a respiração está para o ser humano. É a vida da alma, orar, falar com Deus, estar na sua presença. Mas eu conheço pouca coisa na vida cristã que esteja tão cercada de dúvidas, dificuldades e questionamentos do que a oração. Deveria ser uma coisa simples. Orar é falar com Deus, se comunicar com Ele, ter uma comunhão significativa e pessoal com Deus. Todavia, há tanta dificuldade relacionada com a oração que não são poucos os cristãos que não sentem ânimo, coragem ou valor até em tirar tempo para orar, para estar com Deus e falar com Deus. Eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma enquete sobre a quantidade de tempo que os cristãos usam diariamente em oração e fôssemos comparar com outras atividades, eu tenho para mim, quase por certo, que a oração não estaria entre os top 10, né? As 10 atividades que mais ocupam os cristãos durante o dia. O que é surpreendente, uma vez que nós consideramos aquilo que nós dizemos, que nós cremos em Deus, cremos que Ele ouve as orações, cremos que Ele é todo-poderoso, que Ele é bom e que Ele atende aquele que o busca no nome de Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e chegamos aqui a esse ponto, versos 24 e 25, onde nós temos o registro de uma resposta de oração. Uma resposta extraordinária de oração, sobre a qual eu gostaria de meditar com os irmãos para aprendermos um pouquinho mais acerca da oração. Nós já vimos na introdução do Evangelho que Lucas apresenta essa obra chamada Lucas Atos com o propósito de certificar essa pessoa chamada Teófilo, mencionada aí no verso 3, a respeito dos fatos ocorridos entre eles, os fatos que deram origem historicamente ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós vimos que podemos confiar no Evangelho e na Bíblia, pela maneira como o Evangelho foi escrito, a Bíblia foi escrita pela supervisão de Deus. Depois nós lemos o registro que Lucas faz desse casal extraordinário, Zacarias e Isabel, a partir do verso 5 até o verso 7, que eram justos diante de Deus, andavam nos preceitos e mandamentos do Senhor. Ele era um sacerdote e tinha caído por sortes, entre aspas, que ele naquela ocasião fosse ministrar os sacrifícios e a queima do incenso diante de Deus no interior do templo, uma ocasião que acontecia somente uma vez na vida de um sacerdote. E lemos como, a partir do verso 8, o anjo Gabriel apareceu a ele, quando ele estava lá dentro do santuário, queimando incenso diante de Deus. E Zacarias ficou perturbado com a aparição do anjo, e o anjo lhe disse que as orações que eles vinham fazendo, Zacarias e sua mulher, há muitos anos, finalmente foram ouvidas diante de Deus. Isabel era estéril,
A esterilidade era uma coisa muito temida naquela época, porque não ter filhos era considerado entre os judeus quase que como uma desgraça, porque toda mulher tinha a esperança de ser a mãe do Messias prometido, e ser estéril já a colocava fora dessa esperança. E era como se fosse um sinal do desprazer de Deus. Isabel era uma dessas mulheres estéreis, e o marido vinha orando por ela durante muitos anos, para que ela tivesse um filho. E agora o anjo aparece a Zacarias, o marido de Isabel, lá naquele momento, dentro do templo, e diz que as orações foram atendidas, e que eles haveriam de ter um filho, e que esse filho seria, na verdade, João Batista, aquele que haveria de vir na frente do Messias, ou à frente do Messias, preparando o caminho. Vimos como Zacarias não acreditou. É curioso, né? A gente passa a vida toda pedindo por uma coisa, e quando chega a gente não acredita. O Zacarias ficou, mas como é que vai acontecer isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, ela é estéril. E então ele é repreendido pelo anjo Gabriel, é castigado com a mudez, ele fica sem poder falar, até o nascimento de João Batista. E Gabriel, então, ratifica o que disse, que a sua esposa haveria de conceber. E aqui no verso 24 e 25 nós lemos, então, o que aconteceu em seguida. Passados aqueles dias, então, Isabel percebeu que ela estava grávida, como o anjo havia dito que haveria de acontecer. E ela se escondeu durante 5 meses. E ela disse, assim Deus me fez, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. A felicidade de Isabel, que menciona no verso 24 e 25, se deve exatamente a essa resposta extraordinária que Deus lhe deu. Ela engravidou, não foi uma gravidez sobrenatural no sentido em que a gravidez de Maria vai ser. Todavia foi um milagre. Deus usou os meios naturais, porque ela teve relações com Zacarias. Deus usou os meios naturais que já não funcionavam, porque eles estavam velhos e ela era estéril, não tinha como anatomicamente, fisicamente, biologicamente ela ter um filho. Mas Deus usa meios naturais, faz-os funcionar para atingir os seus propósitos. Às vezes Deus age sem os meios naturais, como é o caso da concepção de Cristo. Maria não teve relações com José, mas engravidou do Espírito Santo. Aqui também é um milagre, mas Deus está usando meios. Às vezes as pessoas pensam que Deus só responde a oração de um jeito. Deus pode usar, pelo menos, Deus pode responder de 3 maneiras. Ele pode usar os meios naturais, as circunstâncias, a providência, os acontecimentos, as coincidências para responder a nossa oração, e nesse caso não é sobrenatural. É simplesmente Deus guiando o curso da história, na sua sabedoria, um encontro, um evento, uma coincidência, um fato inesperado, é a mão de Deus e não houve nenhum milagre. Segundo, ele pode responder com um milagre usando os meios. Alguém está doente, a possibilidade de ficar bom é 0 ou muito pouca, mas Deus abençoa o remédio e faz com que aquele remédio que normalmente não resolveria tenha uma eficácia acima da possibilidade física. Então, Deus responde miraculosamente, às vezes usando meios, como é o caso aqui.